Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Movement Cast. Hoje a gente vai ter um episódio um pouco diferente, não vamos ter um convidado, vai ser um mais que convidado, é o meu co-host, e a gente vai trocar um bate-papo, vai ser mais um bate-papo hoje aqui para o Matheus contar pra gente qual que é a realidade dele como paciente em si, se ele coloca em prática mesmo tudo aquilo que ele fala. Então é um prazer te ter aqui mais uma vez, É um prazer Matheus. estar aqui contigo, para o pessoal saber, né? Tu me convidou e eu te convidei, então tu é meu convidado e vice-versa. É isso. E assim como eu vou estar contando um pouquinho do que eu na prática faço e o que tem sentido e aplicabilidade na minha vida, eu vou estar esperando o mesmo de ti, porque eu sei que tu também é um atleta amador, né? E tá num processo de preparação no tênis para competir, então tu também tenta aplicar em ti tudo aquilo que a gente Exato. fala da medicina esportiva. É um bate-bola. Hoje a gente vai fazer uma troca de ideias aqui, contando um pouquinho mais sobre a minha realidade, e ele vai contar a realidade dele, para a gente poder passar para todo mundo, para o nosso público, aquilo que a gente acredita de verdade e coloca em prática. E até questões de estilo de vida, desafios que a gente enfrenta, porque a gente sempre fala para os nossos pacientes buscarem um estilo de vida com um equilíbrio entre tudo que eles têm que equilibrar na vida, seja profissão, trabalho, treino, família. E a gente se depara com dificuldades na implementação prática dessas coisas todas. Eu, falando por mim, tenho vários momentos de crise nos quais eu fico intensificando demais em uma coisa e é difícil seguir com as outras. Muitas vezes na minha vida, nesses últimos anos, a minha saúde mental, cara, foi pro saco, para ser sincero, assim. E a gente enfrenta isso e tenta usar de ferramentas, né, para lidar da melhor forma possível. Eu acho que vem muito aprendizado daqui e a gente ensina melhor aquilo que a gente mais precisa aprender. Para mim, em particular, o que eu aprendi muito assim nesses últimos anos foram formas de manejar um pouco a minha ansiedade, o meu estado de ânimo, porque as pessoas não acreditam, né? Porque me escutam falando num podcast aqui, ou olhando para uma câmera, ou me veem conversando com alguém, conversando com o público, mas eu sou uma pessoa que tinha muita vergonha, eu sou bastante ansioso, eu tinha ansiedade de falar em público, eu tinha ansiedade nesses momentos. E, cara, uma ferramenta que me ajudou muito é algo que a gente já conversou outras vezes, que é a respiração. Então, uma coisa que eu aplico na minha vida, que eu faço, é em vários momentos que eu tô assim, sentindo que eu tô alterado, é parar e fazer respirações intencionais. Eu gosto muito daquela ideia do box breathing, a respiração quadrada. A primeira vez que eu ouvi falar disso foi algum vídeo no YouTube de algum Navy SEAL, eu acho até que foi o Jocko Willink, acredito que tenha sido. Como é que é a respiração quadrada? Imagina um quadrado onde cada aresta, cada linha, na verdade, cada linha são 4 segundos. E daí você conta 4 segundos na inspiração, retém por 4 segundos aquele ar, 4 segundos na expiração e retém 4 segundos sem ar e continua esse ciclo. Eu fazia isso, eu tive um momento da vida que eu tive crises de pânico, ataques de pânico real, de achar que eu ia morrer e tudo mais, e foi quando eu aprendi isso daí. E aí, quando eu começava a entrar numa cascata, porque a ansiedade, o ataque de pânico, eles começam uma cascata de pensamentos que vai escalando e culmina até que explode. Eu começava a detectar isso, eu sentia que eu estava nesse modo, não importava onde eu estivesse, eu ia para algum lugar que eu pudesse ficar sozinho, fosse para um banheiro em algum lugar, para o meu quarto, se fosse em casa, parava e eu ficava olhando no relógio, cronometrando, respirando, contando o tempinho. O que acontece aí? Cada ciclo respiratório passa a ter 16 segundos, de forma que eu tenho 4 incursões por minuto. E quando está no estado ansiogênico, o que acontece? O ritmo, a frequência respiratória normal é de 12 a 15, mas no estado de ansiedade você começa que eu tenho que fazer isso e aquilo e aquele outro e eu vou morrer e meu coração. Então, calma, né? Calma. Eu parava, ficava respirando devagarinho e isso fazia o quê? Dizia para minha fisiologia que estava tudo em paz, porque a minha respiração fazia minha frequência cardíaca baixar e eu ficava de novo em paz.
cara, essa foi a principal ferramenta que nos últimos anos eu adquiri para mim, no sentido lifestyle, e que eu utilizo diariamente em várias situações. E isso você acrescentou em tudo aquilo que você já tinha colocado no seu estilo de vida, né? Porque eu já vi várias vezes você indo fazer exercício num dia que você tá mais estressado, que você tá um pouco mais carregado, digo, mentalmente, e você utiliza o exercício, né? Academia, alguns tipos de exercício para poder também controlar a ansiedade, né? 100%, cara. Eu vou te dizer que eu sou uma pessoa com uma autocobrança absurda. Isso é algo que eu tenho trabalhado em terapia, que é outra... Mais outro ponto, terapia, saúde mental, que a gente sempre bate aqui. Eu faço terapia. O tempo que eu parei de fazer terapia, eu tive, assim, algumas questões, assim, de algumas crises aí de ansiedade, algumas coisas, alguns problemas. E eu vi o quanto era importante para mim, mas eu tenho uma autocobrança muito grande e eu quero fazer muitas coisas, e às vezes ao mesmo tempo. E eu quero mandar bem do ponto de vista profissional, eu quero mandar bem nas coisas que eu faço. E com isso, naturalmente, você se sobrecarrega. Junto com isso, né, uma dificuldade de dizer não para certas coisas, que hoje já está bem mais trabalhada, hoje eu já não consigo falar alguns nãos, isso me alivia muito. Mas por querer sempre abraçar muitas coisas e ter o desejo de fazê-las bem e ter uma autocobrança, eu sempre tive muita ansiedade. Então aí que vem o lifestyle, o exercício, a respiração, tudo isso para mim são não é o foco da minha vida. De certa forma são ferramentas que eu uso para performar no que realmente é o foco, que é buscar algo que seja além da média das possibilidades que eu tenho. Eu quero mais, eu acho que a gente tem esse desejo, tu também tem em comum isso. E com isso a gente se sobrecarrega, né? Emocionalmente. Pra ti também é assim? Como é que tu lida? Pra mim, o esporte, a academia não preenche esse vazio, esse controle de ansiedade. Pra mim não é um lugar que eu me sinto bem nesses momentos. Eu já fui várias vezes buscar tentar me equilibrar através do exercício resistido, mas eu não consigo. Pra mim o que funciona são os esportes que eu gosto e que são um pouco mais... como é que eu posso falar? Que existem pontos, vai? Talvez uma natação eu também não consiga colocar minha ansiedade, meu controle, o meu equilíbrio dentro de uma natação. Eu preciso ter uma troca com um adversário, então durante o tênis e o futebol, que são os meus 2 principais esportes. Então, nesses momentos, são os momentos que eu vou e eu descarrego tudo e eu volto a outra pessoa. Então, todas as vezes que eu tenho alguma tomada de decisão, eu sempre deixo para tomar a decisão pós-tênis, que hoje em dia eu não jogo mais futebol. Então, os meus dias da semana que eu jogo tênis, eu deixo para tomar decisões após o dia do tênis. Então, eu sei que ali eu vou estar equilibrado. E uma outra questão também, eu tenho muita necessidade de resolver os problemas. Isso gera muita ansiedade e dormir para mim é uma resposta muito boa, porque talvez eu tenha uma ideia muito convicta, às vezes eu elaboro muitas ideias e fico muito convicto sobre tais decisões e eu preciso dormir para eu ter a certeza que eu quero fazer aquilo mesmo. Então talvez, muitas vezes, né, eu já dormi e no outro dia eu repensei se eu tinha que resolver ou não, ou ter um pouco mais calma. Essas são as minhas estratégias. Cara, isso que tu falou, de dormir com a ideia em mente, isso é muito importante. A gente, no calor do momento, quer tomar decisões e, às vezes, se a gente parar um pouquinho, no outro dia a gente pensa, não, peraí. Porque se, às vezes, você não dormir refletindo sobre algo, talvez você acorde com arrependimento por ter tomado uma decisão precipitada. Isso é algo que afeta bastante. E no sentido, assim, de rotinas... Tu tem alguma rotina que te ajuda a te tranquilizar, te orientar, a melhorar teu dia? Como é que é teu planejamento dos dias, das atividades? A palavra para mim, que eu coloco no meu estilo de vida, é periodização. E a periodização não é só num macrociclo, né? Durante 6 meses, 2 ou 3 meses, enfim. Eu coloco semanal. Então eu tenho objetivos e metas semanais e objetivos e metas a longo prazo. Lógico que as semanais são muito mais palpáveis, tangíveis, com relação a 2, 3 meses num macrociclo. Então, durante o domingo, por exemplo, é um dia que eu utilizo para colocar todas as minhas estratégias e o que eu posso fazer durante a semana. E aí, domingo à noite, eu sento
comigo mesmo, ter uma conversa comigo mesmo ou com algum amigo para poder traçar os planos que eu tenho durante a semana. E eu preciso ter essa troca. Muitas vezes eu tenho algo guardado comigo e eu preciso contar para um amigo e para ele ver se meu objetivo é palpável ou não. E aí, talvez a pessoa me coloque no lugar que eu devo estar, né? Então, talvez, eu tenho o objetivo de competir no tênis. Fala, não, calma, vamos se planejar a mais curto prazo, pensa agora o que você tem que fazer para se fortalecer, para melhorar a sua técnica do tênis, enfim. Então, domingo é um dia que eu planejo toda a minha rotina. Então, contando um pouquinho sobre a minha rotina, que até às vezes eu posto no meu Instagram tudo que eu fiz. Então, de segunda-feira é um dia que eu faço a preparação física com o preparador, que é o Fernando Jäger, que trabalhou comigo na seleção. Ele faz um treino totalmente voltado para o tênis, então a preparação física é voltada para o tênis. Terça-feira eu treino tênis. Quarta-feira eu tenho um treino sozinho em casa, que eu treino. Quinta-feira é um dia de descanso, que eu me dou esse descanso, que é um dia que eu trabalho mais e acaba chegando um pouco mais cansado em casa. Sexta-feira é um dia que eu faço preparação física e sábado e domingo são os dias que eu jogo tênis. Então, os dias que eu vou para os embates, né? Então, essa é a minha rotina de treinos. Quer falar um pouquinho sobre a sua? Eu acho que a sua é mais interessante que a minha. Porque a sua são 366 dias de exercício. Cara, então, no ano passado, 2023, eu fiz a meta de fazer exercício todos os dias do ano, 365 dias. Esse ano é ano bissexto, 366 dias, mas eu não tô com a mesma meta de fazer exercício todos os dias, porque eu aprendi no ano passado que tem alguns dias que eu simplesmente quero descansar, que eu não tô afim de treinar. Cara, 10 dias no ano, eu acho, porque eu gosto de fazer atividade física. Ano passado, com essa meta de fazer todos os dias, eu não tinha um planejamento quanto ao horário específico do meu treino. Dessa forma, o que eu fazia era ou corrida ou musculação, como as duas coisas principais que eu fiz ano passado. E por que eu optei por elas? Porque são fáceis de encaixar em qualquer momento do dia. Então, um momento que eu tinha livre ali, eu pensava, cara, vou treinar agora, vou ir para academia. Ou um momento que eu estava mais tenso, tive algum estresse, queria dar uma relaxada, vou dar uma corrida. Então eu fazia isso. Mas o esporte que eu gosto de praticar é o jiu-jitsu. E isso precisa ter um planejamento, porque tem horários específicos de aula. Então agora, esse ano, uma coisa que eu vou fazer é ter horários definidos de quais dias na semana que eu vou treinar. Eu ainda tenho umas coisas para estabelecer da minha rotina, eu vou montar minha rotina direitinho, de trabalho e tudo mais, e encaixar esses treinos conforme eu puder, para ter esse compromisso e antecipação com tal horário eu tenho treino. E aí, nos dias que eu não tiver treino de jiu-jitsu, eu vou fazer um treino de fortalecimento, nessa mesma forma, assim, no horário do dia que couber. Mas é muito importante ter essa estruturação e esse planejamento. Eu noto que as pessoas, elas não fazem isso e elas acham que dá muito trabalho tu parar um dia e planejar. Mas se você nunca para pensar o que você vai fazer na semana, a semana vai te atropelar. Você vai fazer tudo que vier para ti. E a gente tem que decidir o que a gente quer fazer, até para saber para quais atividades a gente diz não, o que é válido ou não do nosso tempo. Então, quando você sabe quais são as suas metas da semana, você consegue perceber claramente quais são os convites, as responsabilidades, as demandas que te levam para longe daquele caminho. E aí você consegue dizer não, contornar, adaptar. Tem uma frase que é muito legal. Quem não se planeja é vítima ao acaso. Então, esse planejamento é crucial para que sua semana tenha momentos separados para você. Porque se você... não, surgiu um trabalho hoje e eu vou ter que ir até mais tarde e eu não vou treinar, você está totalmente vítima ao acaso se você não se planejou. Agora, se você sabe que durante a semana vai surgir um trabalho na quarta-feira, você se planeja já para o seu treino ser antes do dia começar. Então, essa eu acredito que seja a forma de você levar a longo prazo um planejamento de exercício físico, né? De prescrição de exercício físico. E além do exercício, a gente bate muito na tecla da alimentação. Conta pra gente, você se planeja com alimentação ou não? Cara, planejo de certa forma sim, só que é engraçado que quando a gente faz algo há muito tempo, se torna hábito, né? E a gente não pensa, a gente não gasta uma energia para fazer aquilo. Então, eu acredito que o meu planejamento alimentar,
ele começa também no domingo, que é quando a gente vai no mercado, que é outra coisa que as pessoas não percebem. No mercado, você está decidindo o que você vai comer durante a semana. Então, se você está de dieta, mas você compra um monte de coisa que foge da dita dieta, aspas aqui, né? Sim. Se você compra coisas que são incompatíveis com aquilo, você já está ali se boicotando. É. Então, quando a gente vai no mercado no domingo, a gente faz isso nos domingos, cara, que a gente compra ovos, frango, mandioca, batata, pasta de amendoim às vezes, tapioca, queijo. E, cara, alguma outra coisa assim, às vezes uma granola. Granola a gente compra bastante também. Basicamente isso é o que a gente compra em casa. E A base, né? a base. E sempre tem também whey em casa. Eu gosto bastante de whey protein porque eu acho bastante prático. É coringa, né? Em algum momento que você precisa de algo mais prático, mais rápido, ele tá ali. Só a dose diária de proteína, dose diária, digo, de cada refeição e complementando sendo a dose diária, tá garantida, né? Total. Eu também faço dessa forma. Total. Até hoje a gente saiu aqui para gravar podcast. Eu tomei um café da manhã em casa. A gente acabou de almoçar. Depois eu tenho aqui peguei um whey, misturei com um pouco de pasta de amendoim, e que é uma coisa que eu gosto. E eu deixei guardadinho ali. Eu vou comer, sei que ali tem umas gramas de proteína, sei que eu vou estar bem nutrido, mas é algo que, se eu for ver, existe um planejamento por trás, mas já está tão dentro das minhas rotinas que não pesa. E aí está a questão de rotinas. Uma vez que você estabelece rotinas que favorecem o teu objetivo, se torna muito mais difícil falhar, porque você não é mais uma vítima do acaso. Não acontece uma coisinha aí que te tira do trilho. Porque muitas vezes quando acontece algo que nos tira do trilho, esse algo que acontece é a vida. Toda hora vai ter algo que vai te tirar um pouco do caminho. Então, se você não tem o mínimo de planejamento e estrutura ali para tentar seguir pelo menos mais ou menos o que você determinou, você vai ser essa vítima do acaso. É inevitável. E uma outra coisa legal que você esqueceu de pontuar, porque eu já almocei na sua casa, é que vocês deixam a refeição durante a semana já meio que pronta, né? Sim, a gente sempre faz assim, não é algo muito monótono, né? Se for ver, é sempre a mesma coisa, mas eu não tenho problema com monotonia alimentar. Talvez alguns fossem me enquadrar numa caixinha de autista, né? O cara só come a mesma coisa. Mas a gente sempre compra frango e sempre tem em casa frango desfiado, porque é prático, a gente deixa lá 2 a 3 quilos preparado de frango desfiado para a semana. E ou arroz, ou um purê de batata, um purê de batata baroa, ou batata, ou mandioca, alguma coisa sempre tem. Então eu sempre tenho 2 potes ali em casa de comida, com uma proteína e algum carboidrato. E meu almoço não tem muito romance. Eu pego uma quantidade que eu quero de cada um ali, aqueço e como. Por que a gente já faz assim? Porque eu sei que se eu deixar para escolher na hora o que eu vou comer, cara, eu não vou ter paciência todo dia para cozinhar. Eu não vou ter paciência todo dia para comer alguma coisa saudável. Então, se eu deixar para resolver em cima da hora, eu vou inventar alguma coisa ali que, no fim, não vai ser tão bom para mim. Isso vai afetar minha vida, minha produtividade de forma geral, meu bem-estar. Então, já ter a comida preparada facilita muito. Não, legal. E durante o dia você faz quantas refeições? Hoje em dia eu acho que eu faço umas 4 refeições, normalmente sempre umas 4. Café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. Isso. Essas são. Mas por muitos anos, cara, eu fazia 3 refeições, que era almoço, um lanche de tarde e janta. Daí eu ficava sempre em jejum por 16 horas a 20 horas, eu variava o tempo de jejum. E eu deixei de fazer isso nesses últimos anos para ganhar um pouco de musculatura. Mas agora eu quero voltar a comer um pouco menos, porque eu me sinto melhor comendo um pouco menos. E nesses últimos dias eu tenho feito isso de, às vezes, não tomar café da manhã e tudo mais. Não estou dizendo que é uma recomendação para que qualquer um faça, mas eu, particularmente, gosto bastante de jejum intermitente porque eu me sinto bem. Eu me sinto bem comendo menos vezes ao dia e não sentindo a necessidade de comer. Eu não sou aquela... Essa é a sua individualidade, né? Você entendeu durante o processo de, entre aspas, testagem com você mesmo,
que para você funciona dessa forma e você ganha mais performance, né? Não necessariamente essa é a, entre aspas, dieta que vai salvar o mundo. Total. Tipo, eu ganho mais performance, mas para esclarecer, não é mais performance no esporte, tá? É na minha vida de forma geral. Sim. Por exemplo, para ganhar massa muscular, jejum intermitente é mais difícil. Pô, eu treinava muitas vezes em jejum. Meu treino em jejum provavelmente seja pior do que o meu treino com carboidrato, porque carboidrato significa performance. Só que eu não estou falando aqui em performance esportiva. Para performance esportiva, eu não recomendaria para alguém fazer jejum intermitente. Mas para mim, para minha performance de vida, faz sentido, porque eu me sinto bem, eu não fico com fome durante o dia, eu gosto de comer muito em uma refeição, então eu posso fazer refeições copiosas, eu posso comer 1.500 calorias em uma sentada e eu não fico mal com isso, eu gosto de comer. Mas você não necessariamente hoje em dia faz isso, né? Não, hoje em dia eu não tenho feito isso. Mas quando eu fazia jejum de ficar às vezes 20 horas sem comer, 16 horas, era comum. Era bastante comum eu sentar e tipo, comer, mas não era um negócio de eu ter uma compulsão alimentar. Era porque eu sabia que era aquele momento que eu estava comendo e eu ia ter mais uma refeição no dia. Então, teve momentos que eu fazia 2 refeições, 3 refeições. Hoje eu estou comendo mais vezes ao dia, o que me deu uma melhor performance esportiva. Só que eu gosto de comer um pouquinho menos e estar mais leve, entendeu? Entendi. Então é muito de uma questão de preferência. Tem pessoas que não gostam de refeições copiosas e preferem um fracionamento. Eu acho que o importante é não fazer algo que te gere sofrimento, porque tem pessoas que fazem jejum intermitente como uma forma de compensar, às vezes, um momento que ela tem ali de hiperfagia, de comer um monte de coisa errada. Para mim não é assim. Para mim é uma coisa que é 100%... é saudável, eu me sinto bem fazendo, não compenso, não como, não tenho compulsão, mas para uma pessoa com compulsão ou com esses hábitos assim, o jejum pode ser algo até ruim, porque ela pode ter o hábito meio que purgativo, assim, né? Agora que eu comi um excesso, É a culpa, né? eu não vou comer por 20 horas. Para mim nunca foi isso, entendeu? Mas é muito uma questão pessoal. Pra ti, tu nota que tem alguma dieta que faz diferença, alguma rotina, um estilo alimentar? Pra mim, eu tenho uma rotina muito clara desde criança, que eu me entendo por gente. Porque minha mãe fala que eu tenho meus horários muito claros e se eu não como, eu mudo meu humor, eu mudo minha performance de trabalho, de vida como um todo. E às vezes eu me sinto até doente, então eu tenho uma infecção respiratória e aí eu coloco a culpa na falta de uma refeição que eu tenha deixado. Então, eu sempre tive meu café da manhã muito claro, o almoço, o lanche da tarde e o jantar. Talvez o lanche da manhã ele se encaixe em algum momento. Se eu tenho algo rápido, por exemplo, um whey, ou se eu treino de manhã, eu faço o café da manhã e depois eu faço o whey. Então, são formas que eu encontro de encaixar, mas são bem monótonos também. Uma falha que eu tinha bem importante na minha vida era que o jantar eu não me planejava. Então, era sempre vítima do acaso. Então, sempre surgia alguma refeição, às vezes pedia em delivery. E desde o ano passado, quando eu decidi mudar e fazer um planejamento sobre mim mesmo, periodizar tanto meus treinos quanto a alimentação, eu comecei a inserir marmitas que eu pedia as quantidades corretas dentro do meu recordatório alimentar, que entre as calorias necessárias eu conseguia bater todas as metas, e eu comecei a aderir a essa forma de alimentação. E para mim surgiu muito efeito. Para mim resolveu vários dos meus problemas, e até porque eu deixei de comer, uma das coisas, até contando um pouquinho uma história, eu ao final do ano retrasado, né, de 22 para 23, eu sempre faço uma avaliação pré-participação comigo, que eu acho que é super importante de todo mundo fazer no começo do ano. Até nós temos o Janeiro Dourado para estimular as pessoas a cuidarem da saúde com relação ao exercício, prevenir risco de morte súbita. E dentro de um exame desse, eu fiz o exame de glicemia de jejum e hemoglobina glicada e eu me enquadrei num paciente pré-diabético. Eu sei que a gente precisa confirmar com um novo teste, porém eu me assustei por ser uma pessoa que sempre foi ativa, uma pessoa que tentou se alimentar bem, e eu vi que eu precisava ter mudanças. E essa mudança surtiu completamente efeito, que eu vi meus padrões alimentares laboratoriais melhorarem, eu vi a minha performance de trabalho e no exercício melhorarem abruptamente. Então, para mim, essa regulação do jantar foi uma das principais coisas. E o lanche da tarde é uma refeição que eu sempre também busco algo muito fácil, muito prático,
Uma delas é o whey, uma barrinha de proteína ou um whey líquido. Então são essas as formas que eu utilizo para atingir as minhas metas e os meus fracionamentos. Matheus, agora te devolvendo, né, o bate-bola nosso. Suplementação, o que você coloca para você no seu dia a dia? No dia a dia eu uso muito whey e eu sei que o whey protein, se você come proteína o suficiente na sua dieta, não é um suplemento essencial, não está na classe dos ergogênicos ali, nesse sentido, mas eu uso pela praticidade. Eu gosto de whey, é uma forma fácil de eu botar proteína nas coisas. Quando eu saio aqui, eu trouxe um whey, então é mais barato eu já sair com o meu whey do que eu comprar em algum lugar. Por isso que eu utilizo. Outras suplementações, creatina é uma suplementação que no momento eu não estou utilizando, mas eu várias vezes já utilizei por períodos longos, porque eu noto uma diferença assim em força. Eu gosto de fazer treinos de força, então é um suplemento que eu particularmente gosto. E outra coisa que eu utilizo direto é a cafeína, né? Eu não utilizo cafeína em cápsula, mas eu tomo café pra caramba, gosto de tomar energético. Tu já bem viu, né? Que eu, às vezes, num podcast... Ultrapassa. Aqui a gente toma um energético, toma café, tomo mais café. Então eu utilizo também disso. Já gostei, já utilizei alguns outros suplementos, pré-treinos, até alguns pré-treinos que não se tem uma comprovação necessária de um benefício específico, mas eu já utilizei aqueles, por exemplo, o Jack 3D, o Jacked, né? Jack 3D é um que todo mundo que é das antigas aí, que treina há tempos, ouviu falar, que foi até retirado do mercado. Eu tomava naquela época Jack 3D, C4, NO Explode, uns pré-treinos, e eu gostava que eu ficava muito pilhado para treinar, que dava aquela coceira no corpo. Será que tinha betalanina? Provavelmente era betalanina, não sei, provavelmente. Entrando num contexto aqui, o Matheus falou sobre os suplementos ergogênicos, a gente fala que são 2C e 3B. Então, dentro deles, o Matheus utiliza a creatina e a cafeína, e o B é betalanina, bicarbonato e a beterraba, que é do nitrato, né? Então, é interessante como cada um coloca especificamente, planeja e faz a periodização da alimentação e da suplementação, igual você tirou nesse momento a creatina. Eu também retirei a creatina da minha suplementação nesse momento, porque eu diminuí a intensidade dos meus exercícios. Eu não via necessidade, dentro da minha periodização, de eu tomar a creatina. Então hoje, especificamente hoje, eu estou tomando só whey de suplemento. Agora que eu vou voltar até me planejar e colocar meu objetivo e meta competir, eu vou separar muito bem os momentos corretos que eu vou mudar minha alimentação. Se eu tiver uma intensidade e volume maior de treinamento, e aí vou colocar a especificidade do suplemento em si, betalanina, creatina, cafeína, enfim, cada um tem as suas particularidades com relação ao exercício. Então nós falamos sobre a periodização do exercício, da alimentação, da suplementação, e fala pra mim do seu sono. Como é que é seu sono? Cara, a qualidade do meu sono não é bom. Essa é a verdade. Depois que eu durmo bem, mas eu acho que por causa da questão de ansiedade mesmo, eu tenho alguns momentos de insônia. Lutava contra isso, agora eu já não luto mais. Se eu não tô conseguindo dormir, eu vou levantar, eu vou fazer alguma outra coisa, eu vou passar o dia seguinte com sono, e depois tudo volta ao normal, eu volto a dormir. Mas por causa de ansiedade, eu tenho bastante dificuldade de pegar no sono, assim. Mas são fases, né? São momentos. Eu preciso de umas 7 horas a 8 horas de sono para estar bem e funcional, mas se eu estiver dormindo menos por um tempo, eu toco e tomo mais café. Sua performance, ela é muito maior do que o sono, né? Você fraciona durante o dia. Cara, uma coisa que eu poderia melhorar muito na minha vida, eu gostaria de melhorar, é meu sono, e eu tenho que trabalhar nisso. Com certeza eu sou melhor em orientar nesse sentido do que em executar, porque eu tô deixando a desejar no meu sono. Vamos fazer uma meta para esse ano. A gente estava conversando hoje que a gente precisa de um médico. Eu vou ser o seu e você vai ser o meu.
Vamos fazer essa boa. proposta e aí a Boa. gente coloca como meta esse ano, você tem que melhorar seu sono. Você sabe das orientações, eu só vou ficar te cobrando. Eu vou ser o chato que vou ficar te cobrando. Beleza, boa. Pode ser? E o que eu vou cobrar de ti? De mim, eu acho que é alimentação. Eu acho que nos momentos que eu tiver de maior intensidade, eu preciso comer mais, em maior volume. Então você pode me cobrar isso, até porque no fim do ano passado eu senti uma lesão justamente relacionado com a quantidade que eu estava comendo, que era muito abaixo da intensidade que eu estava nos exercícios. Então acho que esse é um ponto bem legal. Nesse momento não, porque a intensidade e o volume estão muito baixos, Aham. mas pode me cobrar. Cara, eu vou te cobrar sobre isso porque eu não quero te ver em baixa disponibilidade energética, porque eu quero te ver feliz aqui, produzindo, Exato. trabalhando. Não, cara, essa resenha nossa aí, acho que a gente já pode ir encerrando por É aqui. isso. A ideia era a gente trazer um pouquinho da nossa vida pessoal, de algumas coisas que a gente utiliza, faz, coisas que a gente aprendeu ao longo desses anos, porque a gente fala tanto sobre o que fazer e agora é o momento de a gente confessar o que a gente de fato faz. Exato. A gente fala o que a gente faz. Isso aí, pessoal. Se vocês curtiram esse episódio, deixem aí um gostei, comentem aqui, se inscrevam no canal, ativem as notificações, sigam no Spotify, deem aquela avaliação 5 estrelas, toda aquela coisa que vocês já sabem que o pessoal fala no final de um podcast. É isso aí. Muito obrigado, viu? Até mais. Tchau, tchau. Valeu!